Olha só a história que nós vamos contar hoje aqui no Gente.com. O nosso convidado é polonês e no final do ano de 1981 estava com a esposa passeando no Brasil quando foi baixada a lei marcial na Polônia. Todos os membros do Sindicato Solidariedade, onde ele trabalhava como jornalista, foram perseguidos e presos. E ele não viu outro jeito a não ser ficar no Brasil. Aqui em Curitiba, popularizou um prato típico da Polônia e passou a ser conhecido como Rei do Pierogi. Eu converso com Tadeu Kavalek. Tadeu do Pierogi, como todos o conhecem aqui, né? Um prazer falar com o senhor. Mais tempo já de Brasil. Aqui. Pois é, mais tempo, mais de 30 anos no Brasil, mais tempo que na Polônia. Já, o coração já está dividido aí, metade para lá, metade para cá? Não, acho que mais aqui que lá. Mais aqui? Mais aqui que lá. Meu Deus, então hoje o senhor não teria coragem de voltar, largar tudo aqui e voltar para lá? Não tem como. É? Não tem como. Interessante isso, Tadeu. Então vamos começar contando como foi esse início de Brasil. Porque se a gente lembrar que ele estava com a esposa, veio passear, veio fazer uma viagem de turismo e de repente não pôde mais voltar. Você não tinha, na época, dinheiro suficiente para se estabelecer aqui, eu imagino? Não, nem tinha dinheiro para pagar carimbo no passaporte para poder ficar aqui, sabe? Mas, graças a Deus, a gente sempre tinha muita fé para que as coisas vão se resolver, né? Mas não deve ter sido fácil. Volta lá, lembra pra gente como foi esse começo, quando você recebeu a notícia, o que aconteceu lá? Chegaram aí à sua casa para prendê-lo? Nem entendia direito o que aconteceu lá. Porque a gente falava que lei marcial, só que, na verdade, não chegava a notícia direito o que estava acontecendo lá e tudo isso, né? Aí... Mas você era jornalista, já havia uma pressão antes, por trás do sindicato, enfim, não foi uma coisa que aconteceu de repente? Eu participei como jornalista no primeiro congresso da Sindicato Solidariedade em Gdańsk, em 80. Aí, naquela época, na verdade, na Polônia se formou praticamente dois governos. Um governo que estava, governo comunista, e outro governo governo entre aspas, do Sindicato Solidariedade, que pressionava muito o outro governo. Só que a gente soube depois que o governo em Moscou deu ultimato para o governo polonês a resolver problema interno. Esse conflito interno. Conflito interno. Se não resolve, se o governo não resolvesse esse conflito, existia grande possibilidade de invasão soviética na Polônia. Tá. Já era a época de Lech Wałęsa, já estava tudo... Já está né? em 80, 81. Tá, isso mesmo. Exatamente, em 81. Aí, então, hoje, na verdade, historiadores vejam de duas maneiras esse fato, né? Que general Wojciech Jaruzelski salvou da Polônia de um banho de sangue e outra parte acha que ele não devia fazer isso e devia ser até opor contra Moscou, né? Resistir desse ultimato. Seus colegas foram perseguidos mesmo? Foram presos? Por próximos, entre 2 a 4 anos, todo mundo foi preso. Eu também... Teria sido, se estivesse sim, porque a lei marcial aconteceu em 13 de dezembro, desde primeiras horas de madrugada. As polícias secretas foram na casa de todo mundo. Tá? Aí foi na minha casa também, para me prender. De 12 para 13. E ele... viemos para prender Tadeu. A minha sogra, a mãe da minha esposa, Dona Stefânia, ela falou, mas vocês vieram aqui prender? Mas como? Ele já está no Brasil, mas como? A gente não sabe. Aí, então, aí depois eu fiquei sabendo que quando eu estava saindo para o Brasil como turista, eu veio como turista para passear, porque tenho família
tinha convite para visitar o Brasil. Tenho família em Londrina. Londrina. Em Londrina. E Major, lá no porto, na alfândega, ele... que bom que você vai para o Brasil. Tá. Não perguntou nada. Deu carimbo minha saída, eu peguei navio e foi embora. E eu estou achando que ele facilitou minha saída naquela época, sabendo o que vai acontecer. Ele já sabia o que vai acontecer. E aí, mas ainda assim, depois você deve ter se assustado com essa possibilidade de ter que ficar aqui. Era um jovem ainda, quer dizer, tinha sua carreira, tinha sua profissão e de repente estava num país estranho. Mas eu tinha pessoas já na minha profissão, na minha carreira, por causa que a gente tinha que procurar algum serviço, até casa para morar. E quem abriu portas para nós? Os padres vicentinos, da Igreja São Vicente de Paulo. Lembro como hoje que... Eles abrigaram, então, vocês? Eles abriram porta. Da onde? Da Polônia, tá? Não, pode entrar, pode ficar. Aí ficamos um ano morando lá na casa deles. E naquela época, eu consegui um trabalho na Volvo, como cozinheiro, fazia só comida para a gerência da Volvo. Ganhava bem naquela época, tá? Só que depois de 4, 5 meses, tinha que sair. Aí procurar outro serviço. Teve que sair por causa de documentação? Documentação. Porque você a família não estava legalmente no Brasil, né? Não estava legalmente, só que eu não tinha direito de trabalhar. Tá, isso. Por causa do Ministério do Trabalho. Aí, depois, arrumei serviço perto lá da Igreja São Vicente, no Chaveiro. Aí percebi que eu tenho facilidade. Jeito para o negócio. Jeito para o negócio. Na Polônia, você chama isso, claro, entre aspas, mão de ouro, né? Que consegue consertar, consegue abrir. Mas aqui também a gente fala, tem mãos de ouro, sim. Aí no final, depois de 6 meses de trabalho, já percebi que eu posso abrir próprio negócio sem ter direito de fazer isso, né? Aí, família de Londrina viraram sócios. Aí, com muito sucesso, já tenho chaveiro até hoje. Até hoje, Tadeu? Até hoje. Tá, mas existe um capítulo nessa história, um capítulo à parte, que eu anunciei logo no início desse programa, que é, afinal de contas, a história do Pierogi, porque não foi por acaso que ele se tornou o rei do Pierogi. De verdade, é assim que ele é chamado, é assim que todos conhecem o Tadeu aqui no Sul, aqui em Curitiba. Então, nós vamos fazer um intervalo, Tadeu, e na volta você conta como começou, de onde surgiu essa ideia de vender Pierogi na feirinha do Largo da Ordem aos domingos. A história é interessante. Então, já voltamos contando essa história.